Pastor, agora fala pra gente como é de fato ser pastor. Os perrengues, se tem hora... Porque tem aquele... Eu sempre, quando leio isso, eu fico, cara, eu acho que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, aí eu ia perguntar pra Deus, eu ia falar, Senhor, realmente tem que ser por todas? Tem umas exceções, não? Realmente cada um tem um pastor que merece? Eu digo que a igreja tem um pastor que merece. Se merecesse, tinha coisa melhor. Não, mas ser pastor é complicado, cara. Assim, o cara só deve entrar. Hoje tem muita gente que achou no ministério, acha no ministério uma coisa assim meio que de sucesso e tal, né? Eu sou o pastor, Glamour. sou o cara da igreja, questão de glamour, questão de altar, tudo muito preso a isso. Outros acham nisso até uma profissão. Tem cara fracassado no mundo lá e o cara vai ser pastor e tal. Igual aquele negócio do Michael cara não dá certo em nada e aí... Isso aí. É igual aquele negócio Infelizmente, igual patroa de criança, motorista de você serve van. para ser pastor, ajudante de O cara não seguir. dirige, vai ser motorista de van. É. Não, mas é igual O cara é um pastor. motorista frustrado. Uma vez eu ouvi no programa Eu, a Patroa, as Crianças, que o Michael Caio falou para o Júnior, você estuda, hein? Não, você vai ser policial ou pastor. Falei, safado. Desligou a televisão, né? Desliguei. Careca, safado. Mas Gil primeiro. Não, mas é interessante que é isso mesmo, né? Assim, mas agora, ser pastor é algo assim extraordinário, cara. Ao mesmo tempo muito difícil, porque você cumprir cuidar da igreja de Deus, cara. Cuidar da igreja de Jesus. Você vai... A Bíblia diz que quem ensina, o mestre, ele tem que ter muito cuidado. Não que a Bíblia diz que ele tem que ter muito cuidado, mas deixa eu entender que quem ensina vai receber duplo juízo. Porque você vai receber o juízo pelo que você fez e o juízo pelo que você ensinou as pessoas. O pastor, ele também tem uma dupla responsabilidade. Ele vai responder pela sua vida pessoal e vai responder pela igreja de Deus com o que ele fez. Porque a Bíblia diz que o pastor vai prestar conta das ovelhas. Porque as ovelhas não são do pastor. Ele é o mordomo. É o tipo assim, o cara que é o dono da fazenda e que tem ali o seu capataz, nesse sentido, que cuida das suas ovelhas, do seu gado. Mas que vai prestar conta. Pô, por que ela está com a perna quebrada? O que você fez? Por que ela caiu Ah, mas ela é aquela vaca rebelde pra caramba. Aquele boi é triste. Entendeu? Aí vão dizer, Senhor, aquela ovelha eu falei com ela, que a miserenta não me escutou de jeito nenhum, caiu no buraco. Aí o Senhor disse, eu sei, meu filho. Esse aí nem precisa falar, né, senhor? Entendeu? Aí o Senhor já sabe. Você está vendo. Agora o Senhor vai falar assim, cara, mas ela não foi lá, mas você não cuidou dela. Ela estava indo, mas você não foi atrás. Então ela caiu no buraco, mas você não foi lá para levantar. Ela foi atacada pelo lobo, mas você não a defendeu. Tipo de pastor que você é. De certa forma tem um peso, né? É um peso. Então, quem entra no ministério muita gente não está percebendo, está brincando com isso. Muita gente. Ele entra no ministério achando que ministério é púlpito. Púlpito não é ministério. Pregar é a melhor parte. Pô. Difícil é cuidar, ouvir as pessoas, chorar com quem, em cada momento, cuidar das pessoas, ver cada um, né? Curar as feridas, colocar óleo. Isso é o serviço de apacentamento. Mas o ministério é algo tão difícil, vamos dizer assim, mas é tão glorioso. Paulo diz a ser sofredor. Então, o ministério ele traz sofrimento sobre o pastor. Quem é que não fica fraco que você não chore com ele, não fica fraco também? Então, assim, ao mesmo tempo que você está vendo pessoas que estão firmes, tem aqueles que não estão. Você sofre. O coração do pastor é um coração que está sempre numa espécie de emoção assim, dupla, vamos dizer assim, foge outra palavra. É porque ao mesmo tempo que ele se alegra com quem se alegra, ele também chora com quem chora. Uma dualidade, né? Eu fico imaginando assim, como é que deve ser estranho assim, dos dois extremos. Você chegar num quarto de hospital de uma mãe que acabou de perder um bebê, ou às vezes chegar num quarto de hospital e falar com a mãe que acabou de ter um bebê saudável. De ganhar, né? E às vezes isso acontece em questões de minutos. Então, assim, o cara que quer entrar, eu dou até uma palavra aí, embora a gente esteja orando, né, para que levantem outros jovens pastores, porque, assim, muitas pessoas dizem para mim assim, bispo, o senhor podia entrar para ser candidato a isso, ou ser secretário. Eu nunca aceitei, não aceito. Pode ser que mude isso, estou falando até agora. Sei que amanhã a gente...
Não vou dizer que dessa água eu não beberei, pretendo não beber. Pode falar isso. Nunca fale nunca. Pretendo não beber dela, porque assim, aí o cara deixa, vai ser deixa o ministério, vai ser um empresário, mesma coisa. Ou então vai ser, eu na minha opinião, pastor, não crente, não o servo de Deus. O servo de Deus deve estar na política, deve ser um candidato. Agora, o pastor não. O pastor, ele tem um chamado para algo que é extremamente glorioso e eterno. Não tem profissão, usando esse termo profissão, não tem profissão mais extraordinária, mais sublime do que ser um pastor. Um bispo, apóstolo, seja lá o que for, falando pastor. Que é lidar com o eterno. Então, o cara que troca o ministério por ser um vereador, até o presidente de uma nação, sei lá, da ONU, o secretário executivo da ONU, ele está trocando a glória por uma coisa do mundo. Pastor, porque não foi convidado. Não, já fui convidado para coisas bem menores. Até aqui não aceitei, pretendo não aceitar. Eu não aceito o cargo público. Eu vivo exclusivamente para as coisas de Deus. Se necessário for para sobreviver, a gente em algum momento faz como já fez. Mas assim, aceitar coisa que vai te envolver de maneira que vai roubar o teu tempo, o teu ministério, porque o ministério pastoral, o pastoreamento é algo extraordinário, cara, assim, algo sublime, algo de Deus e para Deus, né? Você acha que uma vez pastor, sempre pastor? Uma vez pastor, sempre pastor. Igual embaixador. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Não existe ex-pastor. Não existe. Valeu, galera, não, embaixador do rei. pô, tem uma galera aí que foi, né? Não existe pastor Eu fui, jubilado. mano. Pastor Pequenininho, mas fui. Ele pode não estar à frente de um ministério, mas ele vai ser um conselheiro. É um pastor até morrer. Teve uma entrevista do Bibotalk, o David Leonardo, que o Bibotalk foi muito feliz de falar isso. Aí falou essa questão do ministério, né? Falou, não, o David Leonardo ele tem ministério que é ir pregar. Mas quem vai ficar com saneamento básico, que é isso que o pastor faz, né? Saneamento básico não tem glória, ninguém vê isso. Você vê os políticos hoje, ninguém promete saneamento básico. É verdade. Promete que ônibus de graça. Asfalto. Auxílio, aquela coisa do populismo. Mas o cara vai, prega e depois ele vai embora. Mas quem vai ficar com o casal ali que tá com problema é o pastor. Né? Aquele cara, às vezes, tá, sei lá... O cara que tá enfermo. Exatamente. Tá com problema pode crer. É o que ele tá falando, né? Assim, o cara sempre vai ter não vai nunca acabar o serviço pastor. Não, agora é minha obra, igual o Thanos, né? Meu trabalho está feito. Nunca tem isso. Caraca. Chegou minha hora de descansar. Olha a comparação que ele fez, mano. É igual mais ou o menos Thanos. isso, né? Descansarei. Agora, Até quando Deus chamar. Foi para um outro planeta. hoje existem muitas pessoas que são pastoreadas, entre aspas, pelas mídias, né? Só de mentorias e tal. Se popularizou muito isso. Então o cara assim, o cara está lá nos Estados Unidos e vai mentorear alguém aqui no Brasil. Eu para mim, pastoreamento é mais do que friamente passar alguma coisa. É o estar junto, né? É o sentar à mesa. Essa coisa da tela, ela pode ser quente pela eletricidade e tal, mas ela é fria no automático, né? relacionamento. Eu acho meio estranho, assim, às vezes é necessário, né? Mas por questão de logística, sim, né? Mas até mesmo, por exemplo, como faz a questão do Peru, que você tem Peru, do Nordeste e tal. Às vezes você não consegue estar lá assim, todo mês, todo ano, assim, mas porque as coisas estão muito caras. Mas você ter pelo menos um acompanhamento que nem que seja via Skype ou alguma coisa assim. Não, tem que ter. Não, mas legal, isso é uma ferramenta, né? Sim. É uma ferramenta. Mas estar lá é muito importante. É uma ferramenta, mas o estar com a pessoa... quando a pessoa... algumas vezes, algumas cenas que a gente já viveu assim, você está com a pessoa chorando ali agora, ali assim, precisando de... Como é que você vai acudir ela online? Aí bota aí o computador. É complicado. Complicado. Eu estou aqui e tal, no computador. Calma aí, você não está aqui. Você tá lá. Você tá lá. Você está lá. Tua palavra pode chegar aos meus ouvidos, mas o teu... O teu calor não chega. Não chega. Caraca, Caraca, a corta. nada troca.